Boa noite, tudo bem? Me chamo Sara e vim mostrar a resolução da minha atividade sobre o servomotor. Basicamente, a gente deveria controlar um servomotor utilizando o nosso RP2040 com os conceitos de PWM. Bom, para essa atividade foram pedidos alguns requisitos. O primeiro requisito deles foi que a gente deveria, considerando o nosso GPIO 22, a gente deveria trazer a frequência utilizando o PWM, para 50 Hz e seu período de aproximadamente 20 milissegundos. Para fazer isso, a gente utilizou a fórmula da frequência do PWM, que foi mostrada durante a aula. A segunda coisa foi que a gente deveria fazer 3 movimentos primários que foram pedidos para a gente modificar o vetor desse servomotor. E ele deveria primeiro ficar em 180 graus, depois em 90 graus e por último em 0 graus, modificando o seu duty cycle ou também o seu ciclo de trabalho. O último também aqui, ele pediu para a gente deixar esse movimento contínuo, de 0 a 180 graus de forma contínua, porém com um movimento mais suave, tendo um atraso de ajuste de 10 milissegundos. Por último, também ele ainda fez um acréscimo aqui de mais um requisito, que foi a gente pegar esse pino 22, que se refere, que está conectado com o servomotor, e mudar para um LED. No caso, ele falou do GPIO 12, para a gente entender o que acontecia ali em relação à iluminação do LED. Mostrando um pouco aqui, basicamente, do resultado. Então, você percebe o primeiro movimento, como eu citei, ele está em 180, vai para 90 graus, por último para 0 grau. E aí, ele vai ficar fazendo um movimento contínuo de 0 a 180 graus. Ele vai chegar aqui, vai voltar, vai chegar aqui e vai voltar. Assim como foi solicitado na atividade. Em relação a como a gente chegou aos resultados em relação ao divisor de clock e ao WARAP, basicamente a gente utilizou a formulazinha que foi dada em aula, que foi em relação à frequência do PWM, que basicamente substituir as informações que foram dadas pra gente, que a gente já tem conhecimento, e até que eu cheguei aqui nessa formulazinha, e aí eu fiz mais aqui por tentativa e erro. Eu fui substituindo os valores até chegar a um valor que ficasse ideal ou condizente ao movimento que eu queria. Agora, como foi solicitado na atividade, se a gente substituísse aqui o nosso pino, do servomotor, que está conectado ao servomotor, ao pino do LED que a gente já tem aqui, quando a gente troca o pino que está conectado no servomotor para o pino do LED, a gente pode observar uma mudança, uma sutil mudança, mas uma mudança na intensidade da iluminação. Essa intensidade ela vai aumentando, ela vai diminuindo, mesmo que de forma sutil, isso é perceptível. Foi essa a minha apresentação sobre o meu projeto, e espero que tenham gostado, e é isso.